Firmeza, estamos aqui com mais um episódio do nosso Verbo Inspira e estamos nessa série sobre escatologia com o nosso amado pastor Antônio Lira, que veio aqui para o Centro de Treinamento Bíblico dar um ensino aqui de Macapá, e nós já aproveitamos o embalo que nós somos desse. Para você aprender cada vez mais, nós aprendermos cada vez mais. Obrigado, pastor, pela sua disponibilidade, tanto a disponibilidade de vir a Macapá para ensinar no Rema, quanto a disponibilidade para estar junto com a gente nesse projeto, desenvolvendo e avançando cada vez mais. Pastor Antônio Lira é um mestre na palavra. Pastor, qual é o nome da cidade mesmo, pastor? Paramirim, Rio Grande do Norte. Pastor Verbo lá da em Vida. Paramirim, Rio Grande do Norte, lá no Verbo da Vida. E professor do Rema. E há 10 anos estudando escatologia, né? Sim, ininterruptamente, né? Eu passei 10 anos estudando só escatologia, né? O resultado disso são 6 livros na área e 2 cursos, né? Curso avançado de escatologia 2.0 e o curso Apocalipse em poucas horas, onde nós interpretamos todo o livro do capítulo 1 ao 22, capítulo por capítulo e versículo por versículo. Benção Quanto demais. tempo? Demora-se 23 horas para interpretar o livro todo. Menos de um dia? Menos de um dia, né? Pega do 1 até o 22, 23 horas. Um curso, né? Onde eu guio você pela mão. Amém. Interpretando o livro mais complexo da Bíblia, né? Ó, então, como nós estamos falando de Apocalipse, lá fala sobre um tribunal. Nós já falamos sobre algumas coisas aqui. Se você quiser saber, assiste os episódios anteriores. Mas agora é hora do tribunal. Existe um tribunal lá no céu? Sim, Tribunal de Cristo, né? E o que vai ser julgado nesse tribunal? Sim, será que a nossa salvação vai estar em jogo? Pois é, vai ser a salvação? O que é que vai Que vai ser julgado no nosso tribunal? Eu queria ler um texto aqui, sua pergunta foi muito oportuna, né? Será que no Tribunal de Cristo a nossa salvação estará em jogo? Eu queria responder logo aqui, lendo João 3,16, né? É o texto áureo da Bíblia, qualquer crente deve saber. Né? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. O 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele diz que quem nele crê não é julgado. Olha só, quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 2 condições aqui. Quem crê não é julgado. Não é julgado por quê? Porque a igreja já foi julgada na cruz. Cristo já nos substituiu, levando os nossos pecados. Existem pessoas que às vezes falam que nós somos pecadores salvos pela graça. E aí a salvação fica meio que em segundo plano. Talvez a gente seja salvo ou não estou salvo, né? Pronto. Uma das coisas importantes é entender que nós estamos salvos por causa do sangue de Jesus. Por merecimento, sim, ninguém será justificado diante de Deus. Nem pela lei, nem se quiser guardar a lei, os 10 mandamentos, ou os 613 que está lá na lei, ninguém pode ser salvo por praticar a lei, né? Então a salvação ela vem através de Jesus. As nossas obras não podem nos salvar. A Bíblia fala em Efésios 2,8 que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sim. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Na verdade, as obras, elas evidenciam a minha salvação. As obras, elas não podem me salvar. As obras mostram que eu sou salvo. A raiz da minha salvação é Cristo. As obras é o fruto da minha salvação, entende? A raiz da minha salvação é Cristo. Ninguém sobre a face da terra poderia chegar ao céu se não fosse por meio de Jesus. Então, o sacrifício de Jesus me garante a salvação. Amém. Por isso que o texto diz que quem nele crê não é julgado, porque ele já foi julgado no meu lugar. Mas o tribunal não é um lugar de julgamento? Sim, mas aí você vai perceber que esse julgamento não é para efeito de condenação, e sim para efeito de galardão. Nossas obras serão julgadas lá. O que a gente fez no dia em que a gente aceitou Jesus, até o dia em que a gente morreu. As obras que a gente realizou em nome dele. É isso que vai ser julgado. A nossa salvação não. Porque Cristo já morreu por mim
e já morreu por você, né? Então, nesse tribunal, a nossa salvação não estará em jogo. O que estará em jogo é o quê? O meu galardão, aquilo que eu fiz através da salvação que ele me deu gratuitamente. Agora, quem não crê, já está condenado. Mostrando que a salvação é unicamente pela fé. Ok? Eu quero te mostrar aqui, então, 2 Coríntios 5,10, que diz, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, né? Para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou bem ou mal. Eu queria, em primeiro lugar, desmistificar a palavra tribunal, porque muita gente, quando fala assim, o tribunal, como se fosse uma coisa ruim. Se for um tribunal injusto, tudo bem, mas aqui é um tribunal justo, com um Deus justo. Então, o tribunal é a chance do inocente ser inocentado, né? E aquele que fez agravo pagar. Nesse caso aqui, a igreja em Cristo já teve a sua dívida paga, porque Jesus já morreu por nós. Então, esse tribunal aqui não é para efeito de condenação, e sim para efeito de galardão. A expressão tribunal, diga. Então, diante desse tribunal, a gente não é réu. Não, para efeito de condenação, não. Porque Cristo já morreu por nós, né? Então, se a gente está no tribunal de Cristo, a gente já está salvo, né, irmão? Porque o tribunal de Cristo vai acontecer após o arrebatamento no céu. Então, a igreja é arrebatada e esse tribunal acontece com a gente no céu após a ressurreição. Por que após a ressurreição? Porque é preciso ter corpo, né? Entende? Até quem morreu em Cristo vai ressuscitar nesse tempo, para comparecer diante do tribunal de Cristo. Ok? Então é preciso estar com o corpo. Por isso a necessidade de ressurreição. Por isso que o texto do arrebatamento diz que os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. E nós, os vivos, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Então esse tribunal, ele é antes ou é depois do milênio? O tribunal é antes da tribulação e antes do milênio. Ele acontece no céu após o arrebatamento. Enquanto a tribulação está rolando na terra, nós estamos no céu com Cristo. E é nesse momento que o tribunal acontece. Amém. Ok? Então o tribunal de Cristo não é para efeito de condenação, é para efeito de galardão. Até porque, se você está no tribunal de Cristo, você está salvo. Senão você tinha ficado para atravessar a tribulação, né? Então o fato de você estar nesse tribunal já demonstra que você está salvo. A palavra tribunal aqui é a palavra bema, grega, né? E nos jogos ístmicos, né? Na Grécia, é a cidade de Corinto, Paulo escreveu, que a gente acabou de ler, segundo aos Coríntios, né? Haviam ali os jogos e os atletas corriam nos jogos. Os que ganhavam as provas subiam para esse lugar. Bema significa lugar elevado ou lugar de galardão. É o pódio. É o pódio que a gente chama aqui, né? Ali, os atletas que eram os vencedores dos jogos ganhavam isenção de impostos, lugar de destaque para assistir os jogos, ganhavam propriedades, era a hora deles serem galardoados. Então, nesse caso, o bema de Cristo é o lugar de galardão. É o lugar onde nós vamos ser julgados, não a nossa salvação, mas sim o que a gente fez com ela. Que a gente fez com ela. Ok? Aqueles que trabalhavam para Jesus. O texto paralelo a esse, que explica melhor, é 1 Coríntios 3,11, onde aqui Paulo vai nos trazer aqui essa questão do galardão de uma forma mais explicada. Ele diz o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre esse fundamento, levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada aonde? No fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, deixará de ganhar. Mas o tal será salvo. Ó o texto. O tal será salvo, versículo 15. O tal será salvo, todavia como pelo fogo. Escapei por pouco, mas escapei. Observe que ele está falando aqui, então, sobre o julgamento para efeito de galardão. E ele fala que se a obra se queimar, a pessoa sofre prejuízo, deixa de ganhar. Isso é sofrer prejuízo.
mas o tal será salvo, comprovando que a nossa salvação, o tribunal de Cristo, não está em jogo. Vamos falar um pouco aqui agora sobre essas questões aqui, desse fogo que vai provar a obra de cada um. O fogo aqui, ele representa a justiça de Deus. Ela vai dar a cada um que é devido. E se você pegar uma aliança como essa que eu estou usando aqui, uma aliança de ouro, e você jogar no fogo, sobra alguma coisa, né? No final... Sim, ela derrete, mas derrete, o ouro mas vai continua sobrar, lá. continua lá. Se eu pegar um caminhão de palha e jogar no fogo, claro, tirar o caminhão e deixar ele de lado. Jogar só a palha, né? Mas é um caminhão volume. No fogo, vai se queimar. Sim, vai então é virar isso que ele está poeira, falando. sim. A obra vai ser julgada. E aqui ele coloca uma classe, ele coloca madeira, feno e palha, depois ouro, prata e pedras preciosas, mostrando que existem níveis diferentes de galardão, que cada um vai receber. O que é galardão? Galardão é presente, recompensa, isso é galardão. Então vai haver recompensa para os santos, para os salvos, aqueles que trabalharam para Cristo aqui. Veja que... Aqueles que ganharam muitas pessoas? Depende. Se a pessoa ganhou muitas pessoas para se mostrar para o outro, já recebeu a recompensa, que é o aplauso dos homens. Aqui é interessante porque um caminhão de palha tem muito mais volume do que um quilo de ouro. Sim. Então não é a quantidade. Mas o ouro é muito mais valioso. Mais valioso. E na hora que for jogado no fogo, vai sobrar. Sim. Então não é a quantidade de obra que a gente faz, e sim fazer o que Deus nos chamou para fazer. E sucesso no reino de Deus é isso. É fazer o que Deus nos chamou para fazer. Então, se Deus chamou alguém para estar chegando mais cedo na igreja, limpando as cadeiras, e orando para que haja um bom culto, se Deus chamou a pessoa para fazer isso, essa pessoa vai ganhar o galardão. Agora, se Deus não chamou a pessoa para fazer isso e ela estiver fazendo, o que vai acontecer? Naquele grande dia, Jesus vai falar assim: rapaz, eu te chamei para você fazer outra coisa. Chamei para você ganhar os perdidos. Mas você preferiu ficar na igreja limpando os bancos. Olha, a sua obra não prevaleceu aqui. É como aquela pessoa que ganhou o talento e escondeu? A parábola dos talentos é diferente dessa aqui. Essa aqui se assemelha mais à parábola das minas. É onde a gente vai, daqui a pouco, estudar essa parábola, onde eu vou mostrar o que pode ser os galardões. É diferente um pouco. É parecida com a parábola das minas, mas com a parábola dos talentos, mas é mais parecida com a parábola das minas. Porque na parábola dos talentos, a pessoa é queimada no fogo. Na parábola das minas, quem não multiplicou as minas, ela não foi queimada no fogo. Ela foi preservada. Interessante, né? É semelhante aqui. Porque aqui diz que o tal será salvo. Mesmo que a sua obra que você fez para Jesus não prevalecer nesse dia, você vai ser salvo. Entende? A salvação não é comprometida. Então a obra de Deus será feita por nós, e naquele grande dia a gente vai estar diante desse tribunal de Cristo para receber o galardão. Então é importante a gente fazer o que Deus nos chamou para fazer. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver aqui o que podem ser os galardões, então, né? Me mostra aí, pastor. Então, olha só. Vou ler aqui então a parábola das minas, que diz assim: ouvindo eles isso, prosseguiu Jesus e contou uma parábola, visto está ele perto de Jerusalém. Pensarem eles que o reino de Deus se havia de manifestar imediatamente. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Homem nobre. Quem é esse homem nobre aqui? Jesus, é o homem nobre. E chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse: negociai até que eu venha. Esses aqui que receberam as minas é a igreja. Ok? Aí ele continua: mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que esse homem reine sobre nós. Concidadãos aqui são os judeus, que não quiseram que Jesus reinasse sobre eles. Interessante, né? Então nós temos aqui o homem nobre, que é Jesus, quem recebeu as minas, que é a igreja, e os concidadãos, que são os judeus que não quiseram que Jesus reinasse sobre ele. Vamos continuar? Aí diz assim: e sucedeu que ao voltar ele, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos a quem entregaram o dinheiro.
a fim de saber como cada um havia negociado. Assentou-se, pois, o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu-lhe o Senhor: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. Veja que ele deu ao que multiplicou a mina autoridade sobre 10 cidades. Talvez esse seja o nosso galardão. Autoridade. Autoridade, porque Cristo vai reinar a partir de Jerusalém e vai precisar de ajuda para governar esse mundo. Entende? Então aqui ele deu autoridade sobre 10 cidades. Continuando, versículo 18. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A esse também respondeu: se tu também sobre 5 cidades. Observe aqui um padrão. As pessoas recebendo autoridade para ajudar a Cristo no seu governo. Continuando, veio outro dizendo: Senhor, eis aqui a tua mina que guardei no lenço, pois tinha medo de ti, porque és homem severo. Tomas o que não pusestes e ceifas o que não semeaste. Disse-lhe o Senhor: se é servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou um homem severo, que tomo o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco? Então, vindo eu, o teria retirado com juros. E disse aos que estavam ali: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Respondeu-lhe ele: Senhor, ele tem 10 minas. Aí Jesus disse assim: pois eu vos digo, a todo que tem dá-se-lhe-á, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Quanto, porém, àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse, sobre eles trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Observe que quem não multiplicou a mina, não aconteceu nada com ele. A mina foi tirada e foi dada ao que tinha 10. Ele não morreu. Não foi jogado, não foi justiçado. Agora, aqueles que não quiseram que Jesus reinasse sobre eles, esses perderam, não é? Foram justiçados, né? No caso, foram condenados. Então, e nesse mesmo tribunal, quando faz essa associação? Essa associação aqui eu estou fazendo justamente com o texto que a gente leu de 1 Coríntios 3. Porque em 1 Coríntios 3 disse que se a obra de alguém se desfizer, sofrerá ele prejuízo. Ele sofreu, a mina foi tirada e foi dada ao que tinha 10. Aí lá diz o seguinte: mas o tal será salvo. Foi o que aconteceu aqui. Ele não perdeu sua salvação. Agora, aqueles que não quiseram que Jesus reinasse sobre eles, esses foram justiçados. Mostrando a comparação com o mesmo texto. Agora, o que podem ser os galardões? O que a gente viu aqui, que quem multiplicou 10, ganhou autoridade sobre 10. Quem multiplicou 5, ganhou autoridade sobre 5. E quem não multiplicou nada, não ganhou nada. Perdeu até o que tinha. Perdeu até o que tinha, sofreu prejuízo. Então, observe aqui, irmãos, que eles ganharam autoridade sobre cidades. Eu não ensinei isso aqui até achar mais um versículo. Eu precisava de mais um versículo que comprovasse que os galardões são cargos de autoridade no governo do Messias. Pelo menos o que a Bíblia nos mostra, né? Então, quando a gente vai aqui para Apocalipse 2:26, diz assim: e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha o texto. Ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, eu acredito que os galardões têm a ver com cargos de autoridade no governo do Messias. Amém? Glória a Deus. Né? Tem mais alguma passagem que fala sobre essa questão de autoridade? Eu consegui 2, no máximo, né? Mas 2 já se estabelece uma doutrina. Já se estabelece. Uma só eu não podia, mas com 2 consigo ver que os galardões têm a ver com isso. E a questão dos que já estão condenados, nós entendemos que são aqueles que não receberam a Cristo. O mundo já está condenado, o mundo jaz no maligno, né? Mas quando a igreja for arrebatada e estiver diante desse trono branco, aqueles que morreram sem Cristo, eles serão julgados nesse período ou vai ser depois? O julgamento do grande trono branco ocorre após o milênio. O texto lá de Apocalipse 20 diz que os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Então, após os 1000 anos,
serem passados, né, vai haver o juízo final, o que a gente chama julgamento do grande trono branco. Então, existem julgamentos diferentes. Existem São vários. 2 tempos de julgamentos aí em relação a... Eu apresentei agora 2, mas tem mais, ainda tem mais. Tem um julgamento de Satanás, seus demônios, tem um julgamento de quem sobreviveu à tribulação, que a gente chama julgamento das nações. Tem um julgamento dos crentes da Antiga Aliança e dos mártires. São vários julgamentos. Se você quiser aprender mais sobre isso, se matricula no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Nós temos uma unidade aqui em Macapá. Como é o nome qual é o endereço aqui? Aqui é na General Rondon 12... Fala aí para eles. 1207. General Rondon 1207. Próximo do Tribunal de Justiça. Então, você pode estar procurando aqui. De segunda a sexta, nós temos expediente aqui na igreja. Temos um pastor que se encontra aqui das 8 horas da manhã até as 17 horas. Você pode estar procurando, que ele pode te dar mais informações. Pronto, pode deixar até um número aí de contato, se alguém quiser mais informações. Podemos. Eu vou pedir para a mídia colocar o número de contato aí que eles vão colocar. Você entra em contato e para você se informar quando você vão abrir as matrículas. Você ensina tudo isso aí no Rema, pastor? Tudo isso aqui e muito mais, né? A matéria escatologia é uma matéria que ela possui, ao todo a gente vai dar 7 aulas, né? De 2 horas, são 14 horas comigo, ou com o professor indicado da matéria, para ensinar, para aprender sobre escatologia. Nós falamos sobre métodos de interpretação, nós falamos na escatologia sobre esses julgamentos, né? Sobre as ressurreições, ressurreição dos mortos, falamos sobre o estado dos mortos, falamos sobre o assunto segundo a vinda de Cristo, sobre o livro do Apocalipse, estudamos o livro de Daniel, o Evangelho de Mateus, o sermão profético de Jesus no Monte das Oliveiras, o cumprimento das profecias bíblicas, né? É um seminário muito completo e você consegue aprender bastante. Mas, assim, nos 2 julgamentos que nós falamos, vai ter outros julgamentos, mas muitas pessoas associam esse julgamento de Cristo, que o julgamento de Cristo, o tribunal de Cristo, né? O tribunal de Cristo vai ser onde a igreja vai estar ali diante dele. E aí o trono branco, que é onde os ímpios estarão diante do Senhor. Serão condenados. Serão condenados. No julgamento de Cristo, muita gente fala que a nossa vida vai aparecer num telão lá diante do Senhor. E é real isso? Rapaz, o telão faz parte da imaginação de cada um, né? Eu acho que o filme vai passar na mente de cada um, porque como a gente tem lembrança... Sim. Né, foi falado no episódio anterior, né? O filme vai passar na nossa mente. A nossa mente é melhor do que um telão. Você pode viajar até para o Japão se quiser agora com a sua mente, usando a sua mente. Sim. O telão é na própria mente. O telão lá, a Bíblia não mostra nenhum texto, não. Mas tem gente que diz, vai passar um filme. Sim. Então, é só para fazer essa distinção, porque eu percebo que até eu mesmo pensava que era a mesma coisa. O tribunal de Cristo e o trono branco. Trono branco. Tudo a mesma coisa. Na minha cabeça, antes era a mesma coisa. Mas então o tribunal de Cristo é um local onde a igreja vai receber os galardões do Senhor. Sim. Ela não vai ser mais julgada. Porque a igreja já foi julgada nele, né? Se está no tribunal de Cristo, já escapou da tribulação, já está salvo. E o trono branco é onde o ímpio será julgado. Será julgado sem possibilidade de salvação. Ímpio antes ímpio de Cristo. De todas as épocas. Ímpio de todas, de todas as épocas. Amém. Vão comparecer diante do trono branco. E em relação a galardões, a questão de autoridade, né? Você falou que uma das coisas são a autoridade. Existe alguma outra coisa que nos mostre, alguma outra passagem que nos mostre outra coisa em relação a galardão? A única coisa que eu descobri foi isso. Autoridade. Até agora se me mostrar outras questões, eu até posso estudar, mas eu não... Até hoje, o que eu vi... na verdade a autoridade é tudo, né? De uma forma geral. Você pode receber a autoridade para ser o prefeito de Macapá. Pois é, quem sabe a autoridade, na verdade, te dá, abre muitas outras portas, né? Outras te dá portas, outras coisas. Então, assim, tendo a autoridade, você já tem
O suficiente. Quem sabe aí alguém não vai ser o presidente do Brasil aí no reino milenar de Cristo. Então, falando, como você falou aqui, né, o reino milenar e presidente do Brasil, nós estaremos nessa mesma terra, Sim. no reino milenar. Sim, que com isso vai autoridade. governar por 1000 anos, né? Nessa mesma terra. Essa mesma terra. E quando a Bíblia fala que se farão novos céus e nova terra? Após o milênio. Depois que terminar o julgamento do grande trono branco após o milênio, capítulo 21 de Apocalipse, né, a cidade santa desce, a Nova Jerusalém, desce do céu, o mar deixa de existir, e essa cidade é um cubo perfeito, né? Ela desce e ela passa então a fazer parte dessa nossa atmosfera aqui. A própria cidade tem seu próprio sol, que é Deus, e tem sua própria atmosfera. Ela tem 2.250 quilômetros de altura, largura e profundidade. É um cubo, um quadrado perfeito. Não existe na Terra uma cidade desse tamanho. Ela é mais ou menos como se eu fosse daqui até o Espírito Santo, né? O estado do Espírito Santo, de Macapá. A 2.250 quilômetros eu acho que deve dar mais ou menos aí. Estou fazendo uma conta meio absurda aqui, mas é mais ou menos isso aqui, né? 2.250 quilômetros de largura, altura e profundidade. É uma cidade muito linda, é feita de material translúcido, onde quando o sol bate nela, brilha, ela reflete toda a sua glória, o seu resplendor. Ela possui muralhas de 75 metros, tem 12 portas, estarão abertas, né? E essas portas, elas são feitas de pérola, né? E cada pérola 15 metros. Imagina o tamanho da ostra. Eu fiquei pensando, né? Imagine o tamanho da ostra. Mas né? ela vai descer sobre essa terra. A cidade desce do céu. Vai ficar aqui, vai colar nesse chão aqui. Vai. Deus desce com a cidade, né? Que é o mais interessante, que o próprio Deus desce com a cidade. Que a Nova Jerusalém é a habitação divina, né? Sim. É onde está o Senhor, né? Hoje. Aí quando a gente vai aqui para... E nós vamos habitar nessa nova cidade? Os glorificados habitam na cidade, né? Eles fazem parte eles têm acesso à cidade, os glorificados. O Apocalipse 21 vai dizer assim: vi novo céu, né? E nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aí diz assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis que o tabernáculo de Deus com os homens está. Deus habitará com eles. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E para não dizer que foi sem querer, ele repete: e Deus mesmo estará com eles. Então a cidade desce, Deus desce com a cidade. E ela passa então a fazer parte desse planeta aqui também. É agregada aqui, né, no planeta. E aí a gente entra para a eternidade. Aí você falou, os glorificados vão ter acesso à cidade. Mas nesse período vai ter pessoas que não vão estar glorificadas? Vai. Existem pessoas que vão estar vivendo, né, aqui. As nações vão trazer a sua glória. O texto, depois você lê em casa, Apocalipse 21 e 22, você vai perceber que existe uma vida dentro da cidade, uma vida fora da cidade. E as nações vão trazer a sua glória. As pessoas vão continuar se procriando normalmente, né? Vai ser como a gente vive hoje. Claro que de uma forma bem melhor, né? Sim. Onde Satanás, a questão do mal, né? Satanás e seus demônios serão jogados no lago de fogo. Então veja que... Não vai ter mais Satanás. As pessoas vão olhar, não vai ter mais ele para tentar e nem perturbar. As pessoas, elas próprias estarão olhando para a história e vendo o acontecimento de tudo. Vendo a tribulação, a segunda vinda como história. Isso traz muito peso para quem estiver vivo, né? As pessoas continuam com seus corpos procriando. Porque, assim, eu estou fazendo essas perguntas porque muitas vezes a gente tem uma ideia do céu e da glória e de viver com o Senhor como um local sem nada, né? Só nuvem e luz. Eu acredito que a gente vai aproveitar toda a tecnologia que já temos e glorificado, certamente que nós vamos operar com a capacidade muito maior para criar coisas, né? O universo é muito grande.
Sim. Vamos poder explorar outros lugares, eu acredito nisso. Então, a ciência, né, o conhecimento não vai ser jogado fora, descartado. Muito pelo contrário. Nós vamos avançar e avançar Amém. muito. E as pessoas terão a chance de aceitar Jesus ainda, né, nesse período. Então, eu tinha uma ideia de eternidade abstrata. A maioria dos crentes, quando a gente fala nessas coisas, é até um pouco irresponsável o que a gente está fazendo aqui, porque eles não têm tanta escatologia dentro deles para a gente entrar nesses assuntos. Eles não têm. Muitos deles vão entrar agora em parafuso. Eles não têm. É até irresponsável. Esse tipo de informação eu nem dou, nem para aluno, quando ele está começando o meu curso. Sim. Eu tenho um curso pago, ele me faz a pergunta, eu falo, cara, estuda primeiro. Quando você chegar lá, na parte do Apocalipse, você vai ter muita escatologia para ter essas respostas. Então eu até dei aqui porque você me perguntou. Sim. Mas certamente que isso não é saudável para eles, porque eles não entendem da forma como a gente entende, pela quantidade de estudo que a gente tem. Porque, infelizmente, as pessoas ainda carregam muito folclore dentro de si. Acredita que não vai ter vida aqui, né? Eles não acreditam que a gente vai voltar para o milênio, né? Que Cristo vai reinar por 1000 anos. Para eles, morreu, a gente vai ver no imaterial até lá. Eu vou te dizer assim, o que eu pensei por muito tempo, porque eu perguntei. Sim. Porque antigamente não tinha um... Me perdoe, não se sinta, como é que eu posso dizer, meu pastor sempre fala algumas coisas assim, eu vou ter que usar esse exemplo porque é algo que eu vivi, mas antigamente tinha um comercial da escola, que o desce redondo ou sobe quadrado, né? E aí lá no inferno era só festa e tudo mais, que descia redondo, e no céu era mó paia, era só nuvem, e aí na minha cabeça... ficava um negócio de nuvem e de luz e não tinha mais nada. A ideia de que vamos viver para sempre no céu, ela é destruída simplesmente com esse texto aqui que eu acabei de ler. Isso é a Bíblia, né? A cidade desce, Deus desce com a cidade. E aqui tem uma vida dentro da cidade e outra fora, onde as nações vão trazer a glória das nações e honra aquele que mora na cidade, que é o nosso Deus, né? Então existe, na verdade, muito a se aprender sobre escatologia. Essa parte final da Bíblia é uma parte que tem muitas lacunas. Nós não temos aqui todas as respostas para muitas perguntas aqui ainda, mas eu acredito que à medida que a gente vai estudando, a gente vai esclarecendo um pouco mais. Amém. Mas que para muita gente aqui, uma coisa louca, parece ser, mas se você estudar com coerência, você vai entender que tem uma árvore da vida. Olha só. As folhas da árvore são para a cura das nações. Ó. O texto lá diz isso. Diz que a árvore dá fruto, 12 frutos. É um fruto a cada mês. Sim. E nós entendemos que a árvore da vida, ela representa a imortalidade. Porque quando Adão pecou, colocou-se guardas para guardar a árvore, para ele não comer e viver eternamente. Então veja que ela representa a imortalidade. Eu creio na minha maneira de interpretar. Cada um tem a sua forma. Não tenho textos assim para te comprovar o que eu estou te dizendo, é uma teoria. Quando eu não tenho texto, eu digo logo, rapaz, isso é teoria, viu? Tudo aqui é teoria que a gente está falando dessa parte. Então, eu acredito que as pessoas vão aceitando a Cristo e para receber a glorificação vai ter que comer do fruto da árvore da vida, senão não daria fruto. Eu acredito nisso. Por enquanto, a gente pode receber a glorificação no arrebatamento, né? Beleza? A igreja do Senhor, os santos do Antigo Testamento, após a segunda vinda de Cristo, junto com os mártires da tribulação, recebe glorificação. Então vamos dizer que para a gente está mais fácil. Está mais fácil. O povo que sobreviveu à tribulação, que passou pelo julgamento das nações, porque quando Jesus voltar, após a segunda vinda, depois da tribulação, vai ter pessoas que sobreviveram à tribulação. Sim. E elas vão passar pelo julgamento das nações. Aqueles que se converteram, eles entram para o reino milenar de Cristo com corpos comuns. E a gente entra glorificado. Aqueles que não se converteram são eliminados. No capítulo 25, ali aparece os bodes e as ovelhas. Quem é ovelha fica à direita, quem é bode à esquerda. Veja que não é bom ser esquerda, né? Aí é o que é eliminado, né? Veja que Cristo elimina. Essas pessoas, elas não entram para o reino. Elas são lançadas no lago de fogo. Então só entra para o reino justo. Essas pessoas entraram para o reino milenar com corpo comum. Entenda bem. E a gente glorificado. Glorificado e não glorificado pode conviver junto? São perguntas que surgem. Claro que sim.
Cristo glorificado apareceu para os discípulos, comeu com eles, esteve com eles, mostrando que podem conviver juntos. Então Cristo reina por 1000 anos, glorificados e não glorificados. A Bíblia não me mostra o resultado depois desses que não ficaram glorificados, o dia eles ficando glorificados, não me mostra. Eles vão ter filhos, vai morrer muita gente na tribulação, não vai? Então vai precisar se encher a terra de novo. Então esses vão estar com o corpo comum, se procriando. E glorificado não procria. Jesus falou que a gente seria como os anjos, né? Sim. Então, automaticamente, quem vai se procriar, encher a terra de novo, são os não glorificados que sobreviveram à tribulação. Seus filhos vão nascer. É muita coisa que eu estou te falando. Se a gente for falar de escatologia, a gente acaba entrando numa linha, entra em outra. É por isso que, quando você me mandou aquelas perguntas, eu falei, cara, os saltos aqui vai ser muito distante entre uma coisa ou outra. O estudo organizado, a gente vai construindo de etapa em etapa. Mas nós estamos no podcast, ninguém pode escapar das perguntas desse homem. Sim. Certo? Ele vai fazendo as perguntas e eu vou respondendo. Agora, eu não sei se você tem escatologia o suficiente dentro de você para entender tudo que eu estou falando. Eu vou encerrar esse episódio de hoje. Porque abriu muitas caixas. Muitas caixas. Mas assim, apesar de ser um podcast, nós temos consciência de que aqui é para que as pessoas cresçam. Então, a melhor forma de você crescer é buscar a palavra. É buscar entendimento no que a Bíblia diz, no que a Bíblia ensina. E o meu o meu conselho para você é: busque conhecimento. E uma das formas que nós temos para lhe fornecer conhecimento é o Centro de Treinamento Bíblico Rema, né, professor? Que é onde o professor ensina tudo isso, fala sobre todos esses assuntos que nós estamos conversando aqui durante esses dias, durante esses episódios. Então você pode estar procurando o Centro de Treinamento Bíblico Rema e procurando também o professor Antônio Lira nas suas redes sociais. Nós vamos colocar aqui o contato dele, que ele tem o curso Escatologia. É curso avançado de Escatologia 2.0. Apocalipse em 23 horas, né? É o Apocalipse em poucas horas. Que a gente interpreta o livro em 23 horas. E também o curso avançado de Escatologia 2.0. Que aí vai te dar uma base melhor para justamente conseguir absorver mais coisas, ter mais densidade naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque realmente, se a gente fica conversando aqui, começa a abrir muita coisa, e se não tem profundidade, ou fica louco, ou realmente, irmão, você deseja cada vez mais do Senhor. E é o que eu estou desejando, cada vez mais do Senhor. Obrigado, pastor, por estar aqui com a gente em mais um episódio. E obrigado por trazer essas verdades para o nosso coração. Muito obrigado pela sua audiência. Te aguardo no próximo episódio. Amém. Glória a Deus.